Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer novidades importantes aí, notícias exclusivas que a gente apurou durante o decorrer do dia de hoje. A gente vai falar muito sobre a partida desse sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, que o Vasco deve ter aí até 4 mudanças no time titular, que encarou ontem o Atlético Goianiense, né, numa atuação extremamente abaixo do esperado, né? A equipe conseguiu um empate ali no finalzinho do jogo, então a gente vai trazer todos os detalhes da preparação e da provável escalação do Vasco para esse sábado aí contra o RB Bragantino. Vamos falar também sobre a oficialização da saída aí de um jogador que está indo jogar em Portugal, né? Um zagueiro que o Vasco está vendendo para uma equipe portuguesa. E também vamos falar sobre mercado da bola, o Vasco aí tendo muita dificuldade em se desfazer de jogadores e obviamente contratar, né? Trazer aí pelo menos mais 2 reforços nessa janela de transferências. E também vamos abordar um assunto aqui bem delicado, porque hoje tivemos informações vindas lá dos Estados Unidos que o dono do Newcastle, né, um dos bilionários lá do mundo árabe, teria interesse em comprar os clubes ali adquiridos pela 777 nas últimas temporadas. Então, fique com a gente, acompanhe o vídeo até o final, peço aí a sua inscrição, você que ainda não é inscrito aqui no canal, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família e peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então, bora dar início ao vídeo falando aí sobre o próximo desafio do Vasco, né? O Vasco volta a campo nesse sábado, partida que acontecerá em São Januário, né? Em casa, o Vasco já vendeu todos os ingressos aí para essa partida, né? E vai ser a volta do Coutinho a jogando em casa, está jogando em casa, do Souza, do Alex Teixeira, né? Vai ser a estreia do Emerson Rodrigues também jogando em São Januário. A expectativa é que o Vasco melhore, né, cara? Porque ontem, na minha opinião, foi uma das piores partidas do Vasco aí na temporada de 2024. Um jogo irreconhecível, né? Uma partida extremamente apática, abaixo ali da média que o Vasco vinha entregando, né? O Vasco ontem não foi um time competitivo, foi um time extremamente desorganizado, essa é a grande verdade, né? E se safou de levar uma grande goleada, né, e de praticamente ser eliminado na Copa do Brasil, né? Então, para o jogo desse sábado, a gente deve ter aí a volta do Maicon no sistema defensivo, né? Conversei agora há pouco ali com algumas pessoas do departamento médico, elas me confirmaram que é muito provável que o Maicon retorne ao time titular. A gente não terá o PH na lateral direita, que vai cumprir suspensão, então o Puma deve ser aí o titular na posição. E no meio de campo a gente pode ter aí 2 mudanças, né? A saída do Matheus Cocão, que também está suspenso, para a entrada do Sforza ali na vaga dele, e a saída do Felipe Coutinho para a entrada de Dimitri Payet, né? O Coutinho deve ser poupado, deve ficar no banco de reservas aí, e o Payet deve começar a partida aí, até porque está com mais ritmo, né? Está aí com uma condição física um pouco superior ao do Felipe Coutinho. Então a provável escalação, o provável time do Vasco para esse sábado deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Puma Rodrigues e o Lucas Piton, dupla de zaga, Maicon e Léo Pelé, meio de campo, Hugo Moura, Sforza e o Dimitri Payet, e lá na frente, David, Adson e Pablo Verratti ali centralizado, né? O Verratti que quer voltar a marcar gols no Campeonato Brasileiro, né? Para poder brigar pela artilharia da competição. E aí, cara, é aquilo, né? Tem que mudar muita coisa, tem que mudar a escalação, mas tem que mudar principalmente a atitude, né? A atitude do Vasco ontem foi uma atitude de time pequeno, de um time covarde, de um time que não foi para buscar a vitória. E agora a gente não pode mais negociar perder pontos em São Januário. Então amanhã não, desculpa, no sábado o Vasco tem que ir para cima, tem que jogar como o Vasco joga em casa, sempre aí tá buscando a vitória, e é isso que a gente espera aí dessa partida contra o RB Bragantino. E você que quiser fazer a sua fezinha, né, você que quiser fazer a sua aposta aí na vitória do Vasco, lembrar para a rapaziada que a 1xBet, que é a nossa parceira do canal, tá dando aí, ó,
R$ 300 para você se cadastrar por lá e mais 100% de bônus aí no seu primeiro depósito. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que você quer apostar na vitória do Vasco nesse sábado aí. Se você depositar R$ 100 na conta da 1xBet, vão cair R$ 500. Então não perca tempo, garanta a sua participação e, em caso de uma vitória do Vasco, a 1xBet vai estar sorteando aí 3 camisas, 3 uniformes completos, camisa, short e meião aí nesse sábado após a partida. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet e confirme aí a sua participação fazendo, né, o seu cadastro, fazendo lá preenchendo o formulário aí para você poder garantir a sua participação. Beleza? Bora falar um pouquinho agora sobre a oficialização, né? Agora há pouco o Vasco confirmou ali, né, mais um negócio que está fechado, a venda do zagueiro Zé Vitor, né? Então tá indo jogar no futebol português, ele que estava emprestado à Volta Redonda, e aí, né, o Vasco fecha essa negociação, fecha aí esse negócio, né? Desejo toda a sorte do mundo ao jogador, que ele possa fazer aí grandes temporadas por lá, né? O Vasco realmente não ia utilizar o atleta, né? E acabou negociando em definitivo aí o jogador para o futebol português. Porém, o Vasco está tendo muita dificuldade. O Pedrinho, o Marcelo Santana estão aí realmente, não vou falar que eles estão revoltados, mas estão tendo aí muita complicação para saídas de outros jogadores. Como a gente vem trazendo para vocês aqui nas últimas semanas, o Vasco recebeu propostas aí pelas saídas do Galdames, do Rossi, do Serginho, inclusive também do Eric Marcos, né? Porém, a informação que a gente obteve no decorrer do dia de hoje é que os jogadores não querem deixar o Vasco. Aí você fala, pô, Mário, como assim os caras não querem deixar o Vasco? Os caras não estão jogando. Irmão, o fato é que os jogadores têm contratos com o Vasco da Gama, alguns contratos até longos até o final do ano que vem, e as propostas que vêm chegando para que esses atletas saiam do Vasco são propostas de salários menor, de tempos de contrato menor, de times pequenos aí de Série B do Campeonato Brasileiro, e os jogadores não estão querendo deixar o Vasco da Gama, e infelizmente, cara, tem contrato, o Vasco não tem muito o que fazer. Se o jogador não quiser sair, o Vasco vai ter que bancar, vai ter que aí arcar com essas despesas, né? Lembrando que não foram contratos feitos pelo Pedrinho, e o Pedrinho não pode pegar e rasgar o contrato, porque isso não vai acontecer. Então realmente situação complicada, né? E isso aí tá atrapalhando o Pedrinho na busca por contratações, né? O Pedrinho ele não pode ir ao mercado e fazer uma loucura de trazer um Michael e pagar R$ 1 milhão de reais por mês, e ir ao mercado trazer um Mina e pagar R$ 1 milhão de reais por mês, sem ter, né, essa possibilidade de saída de outros jogadores. Se o Vasco conseguisse a saída do Galdames, do Rossi, do Serginho, do Eric Marcos, do Praxedes, só esses 5 jogadores, a gente está falando de quase R$ 2 milhões de salários mensais. Então, realmente, uma situação aí complexa. O Pedrinho está tentando, o Marcelo Santana está tentando. O mais próximo desse aí que eu acabei de citar de sair é o Galdames. Parece que a proposta do Chile está começando a agradar o jogador e ele pode realmente aí estar de saída do Vasco. Lembrando que o salário do Galdames é de R$ 600 mil por mês, ou seja, já seria um grande alívio aí na folha salarial para o Pedrinho, quem sabe trazer aí pelo menos mais um jogador. E agora falar sobre a SAF do Vasco. Hoje, no decorrer do dia, a gente teve a informação que o príncipe árabe, né, que comprou o Newcastle em 2021, né, que é um dono de um fundo saudita, né, um dos caras mais ricos do mundo, né, inclusive comparando aqui, né, fazendo um grau comparativo, esse príncipe árabe, ele tem mais de 250 vezes mais dinheiro que o John Textor, só para colocar aqui numa balança para vocês entenderem o calibre, né, desse fundo controlado por esse príncipe saudita. E a informação que a gente teve é que eles estariam interessados em adquirir alguns clubes que eram da 777 e que hoje fazem parte lá do leque da ACAP, né? A informação que veio dos Estados Unidos é que teriam conversas aí adiantadas para que eles pudessem, né, adquirir esses clubes. A gente não sabe ainda quais são os clubes, se o Vasco está incluído aí nesse balaio, né, ou se não, a gente não sabe aí exatamente quais seriam aí os clubes que eles teriam ali vontade de estar comprando. O fato é, será que valeria a pena? Será que é o nome certo? Será que daria ao Vasco da Gama a possibilidade de voltar a fazer grandes investimentos e buscar, né, obviamente está figurando entre os maiores clubes do futebol brasileiro e sul-americano? Faça essa pergunta para você que está do outro lado, né? Faça essa pergunta
para você vascaíno aí que tá, obviamente, aí tentando imaginar o que seria do Vasco na mão de um fundo dessa magnitude. Enfim, a gente vai buscar mais informações, a gente vai buscar entender um pouco melhor do que se trata aí essa negociação desse fundo árabe com a ACAP, né, que acabou adquirindo as situações ali deixadas pela 777, e se tiver alguma novidade, hoje à noite, às 8 horas, a gente traz para vocês na nossa live aqui, né, estaremos ao vivo, eu, o Edu e o Lineker aí, para poder cobrir todo esse noticiário vascaíno. Então, ó, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!